Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre algumas características de gêneros textuais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa língua portuguesa. Então vamos começar aqui com as nossas reflexões pensando o que essas imagens indicam para você. Você se lembra de ter visto em algum momento uma ficha de telefone? Essas fichas que pareciam umas moedas eram utilizadas para dar telefonemas no passado. Talvez vocês nem conheçam uma, né? Antigamente também os telefones tinham mais ou menos esse formato aqui, né? As pessoas discavam, né? A palavra correta para fazer com que os números fossem processados era discar o número do telefone. E tínhamos o disquete, que foi depois substituído pelos pendrives, e hoje a gente usa armazenar os nossos arquivos no Drive e em outras nuvens aí que estão disponibilizadas nos diversos ambientes virtuais. Então, será que com o passar do tempo o livro impresso também deixará de existir? Essa é uma das reflexões que estão presentes aqui numa carta ao leitor. Então, vejam, a gente tem como proposta a leitura desse texto, Vantagens e Desvantagens entre Livros Impressos e Digitais, que é o título de um texto que foi escrito por meio de um gênero textual que nós chamamos de carta ao leitor, e nessa carta é discutido um pouquinho da popularização dos aparelhos digitais de leitura, os livros digitais, e os debates sobre as vantagens e desvantagens da leitura nos diferentes suportes. É feita uma comparação entre livros digitais e livros impressos, então é um texto bem interessante que vale a pena conferir. E a carta ao leitor é geralmente um texto produzido para os leitores pelo editor do blog, da revista ou do jornal em que foi publicada. Ela apresenta a estrutura de carta com vocativo e assinatura. Então, geralmente tem um vocativo que é para quem se dirige à carta e no final a assinatura de quem escreveu. É um texto geralmente subjetivo porque traz a subjetividade do autor, da pessoa que escreve, ou seja, traz a opinião, aquilo que ele pensa do assunto. O autor mantém uma interação direta com o leitor, então ele está sempre fazendo questionamentos, perguntas, para induzir o leitor à reflexão sobre o assunto e defender o ponto de vista dele. O assunto abordado pela carta estará geralmente relacionado a alguma publicação realizada em edição anterior ou na mesma edição de publicação da carta. Então essas são algumas características. Então, para a gente refletir sobre as vantagens e desvantagens entre livros impressos e digitais, observem aqui que no vocabulário da língua portuguesa encontramos outras palavras que sofrem o mesmo processo de formação que há na palavra desvantagem, como, por exemplo, desfavorável, desencontro, desnecessário. Então, acrescenta-se ali o prefixo des à palavra original e aí você tem a ideia do sentido oposto, certo? Então, nesse vídeo, nós comentamos um pouquinho sobre as características da carta ao leitor, fizemos aí uma breve reflexão a respeito do prefixo des sendo acrescentado a uma palavra, e aí alterando o sentido, porque provoca o sentido oposto. Trabalhamos alguns elementos composicionais da carta e sugerimos a leitura de um texto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.